Fala, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo aqui no nosso Central Grenal. Vamos falar sobre a situação dos goleiros do Colorado e ainda a situação da suspensão de Rodrigo Moledo a partir de agora aqui no nosso Central. Gente, vamos falar sobre os goleiros? Vamos falar sobre o Rocher. Rocher desembarcou em Porto Alegre nesta quinta-feira, já foi anunciado pelo Internacional, falta aquela tradicional coletiva, mas já tirou fotos aí com a torcida, já tirou fotos com o pessoal ali no aeroporto, com o chapeuzinho do Inter. O Rocher já está bem ambientado em Porto Alegre ali com a torcida do Colorado. Mas, gente, o que a gente precisa falar aqui nesse vídeo é que a chegada do Rocher, ela causou algumas turbulências no Internacional. Isso porque o John, quando ele veio para cá, o Kehler era o goleiro, vocês lembram? E o John veio para cá com a promessa de brigar pela titularidade. Lá no Santos ele não tinha essa perspectiva e ele veio para cá com a promessa de daqui a pouco conseguir a titularidade, conseguir se firmar, ser um dos destaques, ter um clube de destaque na carreira. E o que aconteceu? Ele ganhou a oportunidade, certo? O Kehler começou a ter uma instabilidade, o John foi lá, mostrou que tem competência, fez grandes defesas, inclusive naquele jogo contra o Vasco, aquela defesa que marcou o goleiro. Mas quando ele conseguiu se fixar no gol, vamos lá, na mão grande assim, daqui a pouco o John vai ser retirado. Porque o Inter quer Rocher contra o River Plate. O Inter entende que precisa de um goleiro experiente, um goleiro com uma carga maior, goleiro de Copa do Mundo, um cara que vá dar força pro time, que vá fazer o time ir pra cima, levantar o time quando o time tiver tomar um gol, por exemplo, o Inter sai perdendo, então precisa de um cara que levante a moral do time, que joga o time para cima, que organize a defesa, e o Inter vê a experiência do Rocher como um grande diferencial sobre o John. Mas a promessa que o Inter fez ao John quando ele foi contratado era de que ele brigaria pela titularidade. E isso causou um grande desconforto com o goleiro e também com o staff do jogador. Hoje o staff do jogador ele tem a visão de que, olha, a gente não gostou. É como se ele fosse desprestigiado pelo Internacional. E eles não descartam daqui a pouco chegar uma proposta, seja de empréstimo ou seja de venda, e eles acabaram deixando o Internacional. Isso hoje não é descartado. O Inter poderia ter feito, ou pode ainda fazer, né, a contratação do John lá no final do ano. Ele tem um passe fixado com o Santos, mas fato é, ninguém gostou, né, tanto o John quanto o staff não gostaram de cara desse desprestígio, entre aspas, né, por parte deles, que o Inter fez com o jogador. O Inter vai liberar alguém. Ou sai o John por conta própria, porque o Inter não quer que ele vá embora, o Inter quer que ele brigue pela titularidade ainda com o Rocher, mas daqui a pouco pode chegar o Rocher não dá certo. E aí o John vai seguir, claro. Mas ou o John fica e briga pela titularidade, ou o John acaba saindo e o Kehler fica. Fato que alguém vai sair. Ou sai Kehler, ou sai John. Isso é algo que já está definido no Internacional. Ou sai agora, ou sai no final do ano. Mas alguém vai sair. Então agora segue essa indefinição aí no Gol Colorado. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar agora sobre Rodrigo Moledo. Ontem todo mundo foi pego de surpresa pela nota do Internacional, dizendo que o jogador foi notificado, né? Foi suspenso, essa é a palavra certa, pela Conmebol, por conta da suposta presença de ostarina no exame antidoping do jogador. Esse exame foi feito no dia 25 de maio, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo aconteceu contra o Metropolitano, esse exame foi feito depois do jogo, e aí, supostamente, teriam encontrado a presença de ostarina no exame do jogador. O que é a ostarina? Para vocês terem uma noção. A ostarina ela é uma substância que ela faz o jogador ter ganho de massa muscular. Imita a testosterona e é um tipo de anabolizante. Ela faz com que o jogador tenha um ganho muscular. Isso, claro, é totalmente proibido, né? Então, isso foi achado no exame antidoping do Moledo. O que vai acontecer a partir de agora? O jogador está suspenso, ele não pode jogar Campeonato Brasileiro, não pode jogar Libertadores, não pode jogar competição alguma. Ele já fez o pedido da contraprova. Geralmente a contraprova dá o mesmo resultado
do primeiro exame, mas ele pode pedir, ele já pediu e vai ter esse direito de contraprova. Por isso que a gente começa a colocar esse caso como supostamente, porque erros acontecem e pode ter acontecido aqui. Daqui a pouco o Conmebol errou, então a gente precisa tratar ainda tudo como no campo da hipótese. Mas fato é que a Conmebol já notificou, o jogador está suspenso por tempo indeterminado até que esse caso seja resolvido. O Internacional lançou nota dizendo que acredita na idoneidade do jogador, colocou o seu setor jurídico à disposição do atleta, caso ele precise de alguma coisa, e claro que vai acabar precisando, né? Como ele já requereu a contraprova, agora é esperar o resultado sair pela Conmebol. O fato é que o Inter não vai poder contar com o Moledo e ele não pode, inclusive, treinar no CT junto com seus colegas. Ele pode fazer trabalhos em casa, separado, mas no CT do clube ele não pode nem treinar. Que situação do Rodrigo, hein? Que situação. Beleza? Então, pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Colorado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!